Se você já se informou minimamente sobre educação parental, né, sobre como educar filhos de forma respeitosa, eu tenho certeza que você já se deparou com conteúdos completamente contrários, opostos entre si. Alguém, né, alguma educadora parental que falou que uma técnica é extremamente importante, muito útil, maravilhosa, e algum tempo depois, outra educadora parental falou que essa técnica é péssima e pode destruir o seu filho, a relação entre vocês, o vínculo, enfim. Então, eu tô aqui hoje para falar com você sobre como não existe, na verdade, uma técnica ou uma estratégia que seja intrinsecamente certa ou errada, né? Partindo do princípio que a gente não vai bater na criança, né? Que a gente não vai desrespeitar a criança, que a gente está aqui buscando uma melhor forma de educar, uma forma de educar que entende a criança como um ser detentor de direitos, né? A gente não tem como errar demais e simplesmente colocar tudo a perder e tudo, né? Assim, eu acho que os conteúdos de hoje em dia, eles são muito alarmistas, né? Eles falam muito sobre nunca faça isso, ou isso daqui pode destruir o vínculo, isso daqui pode acabar com a autoestima do seu filho e tal. Então acaba que você fica com medo, porque você não tem tanta certeza o que é certo, o que é errado, e quando você se depara com um conteúdo que faz muito sentido pra você e você começa a aplicar e tudo, e tá ali funcionando, dando certo e tal, e enfim, tá ali, você tá segura com aquilo, e aí você vê um outro conteúdo de outra pessoa dizendo que aquilo é muito ruim e ela dá todos os argumentos pra te convencer que na verdade aquilo realmente é muito ruim. Eu tenho certeza que você fica balançada, né? Tipo, tá, então, é pra eu fazer ou não é pra eu fazer? Faz sentido ou não faz? E aí você acaba ficando num lugar de duvidar de si mesma, né? Assim, de realmente ficar insegura no seu lugar de autoridade. E essa é uma das piores coisas que você pode fazer no seu lugar de mãe. É realmente estar insegura do que você está fazendo. Porque o seu filho, ele percebe, né? Assim, ele pega essa sua insegurança. Então, se você não me conhece, o meu nome é Priscila Fontes, eu sou psicóloga clínica e educadora parental. E aqui nesse vídeo eu quero falar com você sobre exatamente como lidar com essa duplicidade, né? Com essa guerra entre estratégias, com essa infinidade, né, de possibilidades e que são discordantes entre si. Então vamos lá, que esse tema é muito interessante, né? Tem muito pano para manga aí. Então vamos lá. Por que eu pensei em trazer esse vídeo específico para cá? Por esses dias eu tive uma cliente, né, do acompanhamento parental, da mentoria, que me perguntou o que eu achava da estratégia de dar uma almofada, né, para a filha dela bater quando ela tivesse com muita raiva, né, assim, porque ela já tinha visto uma pessoa indicando isso, falando que seria muito bom, porque realmente faz com que a criança coloque a raiva para fora, extravase, enfim, e consiga se acalmar, mas que ao mesmo tempo ela também tinha visto em outro lugar que isso não era bom, porque o que a gente quer é ensinar para a criança que bater não é uma forma legal, não é uma forma adequada de lidar com uma emoção difícil e que então você não deveria dar essa opção para ela, mesmo que fosse bater numa almofada, né, num bicho de pelúcia, enfim. E ela me perguntou o que é que eu achava, né, disso. E aí eu falei para ela que essa não é uma resposta tão simples. Não é eu dizer que essa é uma estratégia boa ou essa é uma estratégia ruim, que essa é uma estratégia errada ou que essa é uma estratégia certa. Que na verdade o que a gente precisa observar é quem é essa criança.
O que é que já foi tentado nessa casa? O que é que essa família dá conta de fazer? O que é que esses pais dão conta de fazer? Então, não é simplesmente eu chegar e falar que uma estratégia é boa ou é ruim. Porque para algumas crianças essa pode ser uma estratégia muito boa. E para outras pessoas ou para outras crianças essa pode ser uma estratégia muito ruim. Por quê? Porque as crianças são diferentes, as pessoas são diferentes, as pessoas reagem diferentes, né? E as pessoas têm contextos diferentes. Então, não tem como eu pensar uma estratégia, pensar uma técnica e falar para você que essa é a técnica mais maravilhosa do mundo, que você precisa usar com seu filho, porque isso vai ser muito bom para ele. Ou outra estratégia, pensar uma outra estratégia, ou essa mesma estratégia, e dizer que você nunca deve fazer isso com seu filho, porque isso pode destruir o futuro dele, que isso pode destruir o vínculo de vocês, ou que isso pode acabar com a autoestima dele. Enfim, eu não posso falar isso, porque eu não conheço a sua criança, eu não conheço a sua casa, eu não conheço a sua dinâmica, eu não conheço a sua família, eu não sei o que vocês fazem, o que vocês já tentaram, como é que tá a dinâmica, o porquê que essa criança está se comportando dessa forma ou não. Então, é por isso que eu acho que é tão legal, assim, realmente a mentoria parental, né, o meu programa de acompanhamento, porque eu faço esse olhar individualizado. Porque ao mesmo tempo que para uma criança pode ser muito ruim, né, eu já tive cliente assim, que tentou essa estratégia e que foi muito boa, que realmente era o suficiente para o filho dela extravasar e colocar para fora. Ela estava ali com ele, ela estava direcionando, ela estava ali falando sobre o que ele estava sentindo e direcionando e nomeando e tal. E foi excelente, foi realmente assim uma coisa que foi um divisor de águas na casa dela, realmente, assim. Ele conseguiu nomear, ele conseguia botar pra fora e, inclusive, ele passou dessa fase e passou a não necessitar mais, né, dessa almofada pra bater. Como eu também já tive outras que tentaram isso e já vieram para mim dizendo que já tinham tentado e que foi horrível, que a criança acabava ficando mais agressiva e tudo. E sim, essa é uma possibilidade, né? Porque querendo ou não, quando você começa a colocar a raiva para fora, às vezes ela vem trazendo mais coisa ainda, né? Então, eu não tenho como dizer se é bom ou se é ruim, porque eu não sei, eu não conheço a sua criança. Entende? Então, assim, eu tenho certeza que você já deve ter visto em vários lugares que você não pode recompensar, né? Você não pode dar uma recompensa externa, né? Não pode fazer quadro de recompensa, não pode dar estrelinha num desfraude, por exemplo. Porque o que você precisa é construir a motivação intrínseca da criança, né? Ela tem que ter a vontade de fazer aquilo por ela mesma e que se você dá estrelinha, se você fica recompensando, ela fica viciada nisso e aí ela fica sempre precisando de uma recompensa externa e tal. E assim, faz sentido, né? Realmente tudo, mas para algumas crianças não tem esse efeito. Para algumas crianças ela consegue visualizar, né, uma coisa ali realmente concreta para ela consegue ir vendo o progresso dela. E por mais que inicialmente seja uma motivação externa, né, que sou eu que estou dando aquela estrela para ela vai conseguindo se ver progredindo. E aí ela começa sim a construir uma motivação interna por si só. E às vezes não é porque ela não tem uma motivação, é porque às vezes a coisa é difícil para ela. Só que a partir do momento que ela pratica, que ela faz, que ela tenta, que ela consegue, aquilo deixa de ser difícil e ela deixa de precisar de uma motivação externa, porque aquilo que era difícil passou a ser fácil, porque ela praticou, ela treinou e ela saiu do lugar de aprendiz e agora já está num lugar de expertise, né? Ela já é expert naquilo, então aquilo não é mais difícil para ela, então ela não precisa que eu esteja ali motivando ela externamente. Então, não existe isso de essa técnica, a não ser que seja você dizer que o pai tem que bater na criança, tem que punir, tem que humilhar a criança. Isso
eu acho que ponto pacífico, né? Qualquer educadora parental que você vá atrás, ela não vai recomendar essa estratégia, né? Essas estratégias, esse tipo de técnica. Mas eu acho muito complicado a gente ficar nesse fla-flu entre é muito bom, é muito ruim, é péssimo, ou isso aqui é maravilhoso, se você não fizer isso, seu filho não vai desenvolver tal coisa, ou se você fizer, vai destruir o futuro dele, sabe? Não faz sentido, porque a gente precisa avaliar caso a caso. Às vezes é bom para uma criança e não é bom para outra. Às vezes é bom para uma criança em um momento e em outro momento já não é tão bom. Sabe, assim, a criança vai evoluindo, às vezes ela precisa de uma coisa e daqui a 3 meses, 5 meses, 6 meses, ela não precisa mais. Ou ela responde muito bem a uma estratégia, né, assim, a uma abordagem e daqui a 5, 6, 7 meses, um ano, ela não responde mais. Então, assim, a gente precisa ir observando a criança, a gente precisa ir observando o contexto, a gente precisa ir observando os pais. O que é que essa mãe consegue fazer, o que é que para ela é natural, o que é que para ela não é natural, o que é que para ela é muito difícil. E aí eu posso dizer aqui que tem uma estratégia que é maravilhosa, que é perfeita, que é incrível. Se a mãe não consegue colocar em prática, é péssimo para essa família. Sabe? Porque ela vai se cobrar, ela vai se culpar, ela não vai conseguir direcionar aquela criança de forma segura e que ela tenha autoridade. Por quê? Porque não é algo que ela tenha a habilidade de colocar em prática, né? Então, assim, por que que eu vou dizer que ela tem que fazer dessa forma se não é algo que vem para ela de uma forma que ela consegue verdadeiramente aplicar? Então, assim, muito mais importante do que a técnica, muito mais importante do que a estratégia, é você analisar o que é que tem por trás daquilo, né? Qual é a lógica daquela estratégia e tentar adaptar, tentar realmente ver se aquilo vai ser benéfico, se aquilo vai funcionar, se aquilo vai ser funcional naquela família, para aquela criança, para aquela mãe. Então, é por isso que eu falo que cuidado, cuidado, assim, quando você for consumir os conteúdos, porque eu tenho visto muitas, muitas, muitas mães inseguras por causa disso, né? Porque, assim, a gente é jogado de um lado para o outro, como se a gente tivesse que fazer isso, e se não fizer vai ser muito ruim, ou se fizer isso vai ser horrível. E aí, às vezes você tá colocando uma coisa em prática, às vezes você não tá colocando nada em prática, não é nem uma estratégia que você viu em lugar nenhum. Você tá fazendo aquilo porque, enfim, você tentou e começou a funcionar, e aí você vê em algum lugar que aquilo é muito ruim, e aí você fica, meu Deus, mas eu tava fazendo, tava de boa, não tava aqui humilhando, não tava punindo, não tava castigando, e aí alguém vem dizer que isso é muito ruim porque eu vou destruir a autoestima do meu filho. Então, calma, tá? Eu acho que é muito, muito, muito importante a gente olhar para os nossos filhos, sabe? E ter em mente, assim, quais são as motivações, por que a gente está tentando, as estratégias que a gente está tentando, e como é que essa criança está respondendo, ela está evoluindo, ela não está evoluindo, ela está realmente ficando dependente de uma coisa que não é tão legal, enfim. Então, assim, eu tenho percebido muitas mães ficando muito inseguras por isso, por conta disso. E se você é uma dessas mães, eu realmente te convido a entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Eu tenho um programa de acompanhamento, né? É uma mentoria parental, são 4 encontros quinzenais. A gente consegue realmente olhar para o seu caso, olhar para a sua criança, olhar para o que vocês já tentaram, ver o que está funcionando, ver o que não está, e realmente te empoderar nesse seu lugar de autoridade, sabe? Te dar os recursos para que você possa agir, para que você possa maternar de um lugar seguro, de um lugar de segurança, de um lugar que tá tudo bem, né? Eu sei que é muito difícil hoje em dia a gente navegar sozinho, né, nessa maternidade que hoje em dia tem tantas regras, né? Tem tantas coisas que pode e tanta coisa que não pode. Então, assim, se você tem vontade, né, assim, de ter alguém com você, lhe direcionando, olhando junto com você para o seu caso, para a sua família, para o seu filho, para a sua filha, para que você possa realmente ter segurança,
entre em contato comigo, eu acho que pode te ajudar demais. Mas se você não tiver interesse em fazer, né, esse programa de acompanhamento e tudo, eu só te peço para ter um pouco mais de cuidado, assim, de parcimônia quando você vê esses conteúdos que são muito alarmistas, sabe, assim, se você vê, tipo, isso vai destruir, isso vai acabar, isso vai ser horrível, isso daqui pode, enfim, quando for muito alarmista, calma, tá? Se você tá aqui é porque você já entendeu que a educação respeitosa é o melhor caminho. Então, assim, dificilmente alguma coisa que você vai fazer, assim, isoladamente, vai realmente destruir o vínculo entre você e a sua criança ou acabar com a possibilidade da sua criança ter uma autoestima ou ser, enfim, quem você acredita que ela precisa ser nessa vida, tá? Eu sei que tem melhores caminhos, eu sei que você pode trilhar esses caminhos se sentindo mais segura, mas de qualquer forma, você é a melhor mãe que o seu filho poderia ter, tá? Então, assim, é só a gente ir tentando observar o que dá pra fazer, o que não dá, tentando achar alternativas e observando realmente o seu filho. Ele vai te dar sinais, ele vai te dar dicas, né? Assim, se tá funcionando, se não tá, se isso aqui é uma boa, se não é. Enfim. Então, era isso que eu queria trazer hoje pra você aqui. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, porque eu trago vários conteúdos desse tipo aqui que eu tenho certeza que podem ajudar você e eu tento realmente ser bem pouquíssimo alarmista, porque eu realmente não acredito que a gente consegue maternar, que a gente consegue ser autoridade para os nossos filhos se a gente estiver com medo, se a gente estiver insegura, se a gente estiver, assim, realmente sendo jogada de um lado para o outro. Tá bom? Então era isso. Um beijo. Até a próxima.